O Pai Restaurador. Capítulo 4. O papel da obediência. Ele se levantou e foi até seu pai. Lucas, capítulo 15, versículo 20. Como uma história com final feliz, a parábola do filho pródigo necessariamente se concentra no amor perdoador e restaurador do pai. É óbvio pela história que seu retorno para casa levou o pródigo a desfrutar desse amor. Há, portanto, no movimento do filho mais novo em direção ao pai, como um tipo de obediência, uma importante lição sobre a relação entre a ação humana e a graça divina. De forma simples, essa relação é: o retorno do filho para casa não criou o amor e a aceitação, mas foi uma condição necessária para que ele os desfrutasse. Durante a maior parte da história grega, houve muita controvérsia sobre a relação entre a ação humana e a graça divina. A salvação é um processo no qual somente Deus age? Assim seria se a resposta fosse reformulada exclusivamente com base na parábola da ovelha ou da moeda perdida. A salvação é um processo no qual apenas a ação humana tem eficácia? Ou é uma parceria que consiste num ato inicial por parte de Deus e numa resposta apropriada por parte do crente? Se o retorno do filho ao pai pode ser considerado um tipo de obediência, essa parábola fornecerá percepções importantes sobre a natureza da obediência e seu papel na vida do crente. O movimento de restauração colocou grande ênfase na obediência. Reconheceu a importância da pergunta feita pelos 3.000 no Pentecostes, Atos 2, e pelo carcereiro filipense, em Atos 16. O que devo fazer? Felizmente, essa ênfase não é exclusiva de um único movimento. Na terceira Conferência Mundial sobre Fé e Ordem, realizada em Lund em 1952, os delegados afirmaram: cremos que a revelação de Deus em Jesus Cristo e o testemunho das Escrituras a respeito dela são únicos e normativos para todas as eras. Devemos sempre garantir, ao defender nossas convicções distintas, que distinguimos entre as confissões da verdade às quais estamos comprometidos e aquelas expressões que foram em parte produtos de uma época específica. Se todas as denominações estiverem dispostas a fazer isso, em obediência apenas ao Evangelho, poderemos nos aproximar mais umas das outras. Quão semelhante é essa declaração à de Thomas Campbell? Com vocês desejamos nos unir nos laços de uma completa unidade cristã. Somente Cristo sendo a cabeça, o centro, sua palavra, a regra, uma crença explícita e conformidade manifesta a ela em todas as coisas, os termos. Contudo, apesar da virtude dessa ênfase, ela ainda está sujeita a vários perigos. O principal deles é que podemos entender mal o significado da obediência ou seu papel na salvação humana, isto é, na restauração da nossa humanidade. Qual, então, é a relação da obediência com a graça? A necessidade da obediência. A ênfase sobre a obediência não é um fenômeno isolado no Novo Testamento. Basta citarmos alguns exemplos. Primeiro, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Segundo, Atos capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Terceiro, Romanos capítulo 1, versículo 5. Por meio de quem recebemos graça e apostolado por amor do seu nome, para levar a obediência por fé entre todos os gentios. Quarto, Hebreus capítulo 5, versículo 9.
tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E último, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O Novo Testamento está repleto de declarações desse tipo, que mostram a necessidade da obediência. A obediência é necessária por causa da natureza do Evangelho. O Evangelho é uma proclamação sobre uma pessoa, portanto, exige uma decisão sobre essa pessoa. A proclamação "Deus o fez Senhor e Cristo" requer uma resposta: o reconhecimento de Jesus como Senhor e o compromisso com Ele. A obediência é necessária por causa da natureza da fé. A fé é, evidentemente, uma resposta a Jesus como pessoa. Mas o Evangelho também declara que, em Cristo, Deus nos elegeu ou escolheu. A eleição, portanto, envolve promessa. Somos eleitos para alguma coisa. O Evangelho vem como um chamado a um relacionamento que envolve um propósito. Deve haver uma resposta. Precisamos nos comprometer com esse chamado e com o objetivo implícito nele. O Israel do Êxodo era uma comunidade eleita com um propósito e responsabilidades associadas. Para cumprir os termos da aliança, eles precisavam se comprometer com um propósito da eleição. O fracasso deles em fazer isso, sua desobediência, é atribuído à incredulidade. Ver Hebreus, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Crer e obedecer andam juntos. A obediência é necessária por causa da natureza do ser humano. Nós respondemos como pessoas integrais. Todas as funções que compõem nossa humanidade são envolvidas quando respondemos a uma pessoa ou situação. Nosso pensamento, sentimentos, tomada de decisão e ação. Por exemplo, a resposta da multidão no Pentecostes foi uma resposta que envolveu sua pessoa completa. O processo, conforme descrito em Atos, incluiu os seguintes elementos. Primeiro, fato, o Evangelho. Segundo, testemunho, a proclamação feita por Pedro. Terceiro, fé por parte dos ouvintes. Quarto, sentimento. E quinto e último, a ação, obediência. Esse é o modo como as pessoas normalmente respondem a uma situação que perceberam diretamente ou tomaram conhecimento por meio de relatos. Essa realidade, percebida ou crida, evoca sentimentos apropriados e conduz a ações coerentes. Assim, devemos esperar que a resposta ao chamado de Deus por meio do Evangelho também seja uma resposta integral da pessoa. Obediência como uma resposta normal. Também podemos dizer que a obediência é normal. A resposta a qual o Evangelho chama não exige nenhum poder ou função que não façam parte do nosso funcionamento normal no dia a dia. Pode parecer que existe uma diferença por causa da importância da mensagem. Ela é tão grandiosa que evoca uma resposta que toca cada parte do nosso ser e em um nível mais profundo do que qualquer outra mensagem. O esforço de salvaguardar o papel vital que a fé exerce em nossa salvação levou alguns a minimizar o papel das ações visíveis como resposta ao Evangelho. Isso teve o efeito infeliz de sugerir que o Evangelho não se dirige à pessoa por inteiro. Em seu Christian System, Sistema Cristão, Alexander Campbell oferece esta resposta àqueles que afirmam que o batismo é um mero ato físico. Fomos ensinados a considerar a imersão em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como um ato do homem todo, corpo, alma e espírito. A alma da pessoa inteligente está tão imersa em Cristo quanto o seu corpo está imerso na água. Sua alma ressuscita com o Senhor Jesus, assim como seu corpo sai da água. E num só espírito, com toda a família de Deus, ele é imerso.
Ele então adverte: Leitor, seja advertido quanto à maneira como você fala dos atos físicos na obediência às instituições divinas. Lembre-se de Eva, Adão e todos os transgressores de um lado. Lembre-se de Abel, Noé, Enoque, Moisés, Abraão, do outro. E seja cuidadoso ao falar de atos físicos. Antes, lembre-se do sacrifício de um corpo no Monte Calvário, e não trate com leveza os atos físicos. Não existe algo como atos físicos externos meramente na instituição cristã, e menos ainda em todos os outros, no ato da imersão. É então que o espírito, a alma e o corpo do homem se tornam um com o Senhor. Para ilustrar de outra maneira, benevolência é uma ação que envolve a pessoa por inteiro e jamais poderia ser chamada de mero ato físico. Note os elementos que compõem um ato de benevolência como resposta à necessidade de outro. Suponha que a necessidade seja comida. O que ocorre primeiro é a percepção, a consciência daquela pessoa e da necessidade dela. Isso, por sua vez, evoca sentimentos apropriados, complexos por natureza, mas compostos principalmente por piedade e compaixão. A importância da compaixão mal pode ser superestimada. De fato, dar pão a uma pessoa faminta sem tal sentimento dificilmente seria considerado benevolência. Para que o ato da benevolência seja completo, a percepção e a compaixão despertadas pela pessoa necessitada devem ser acompanhadas pela mão que estende o pão. Um ato completo de benevolência é uma resposta da pessoa por inteiro. O mesmo pode ser dito sobre o processo de tornar-se cidadão naturalizado de outro país. Não é um mero ato físico. A confiança que se tem no novo país e os sentimentos que isso desperta não tornam uma pessoa cidadã automaticamente. Esse estado mental é completado por um ato público e visível, no qual se renunciam formalmente às lealdades anteriores e se assume um novo compromisso de fidelidade. Da mesma forma, não foi um mero ato físico para o filho pródigo voltar para casa. Enquanto ele ainda estava lá, poderia ter sentido remorso pela vida que causou sua queda. Enquanto ainda estava longe, poderia ter mudado sua atitude em relação ao pai e ter mudado os hábitos da sua vida. Mas, por mais necessárias que essas mudanças fossem, nenhuma delas, por si só, teria restaurado sua posição adequada diante do pai. Todos os elementos que formavam seu novo estado de espírito exigiam que ele voltasse fisicamente para casa para que se completassem. Abraão como exemplo de obediência. A pessoa mais frequentemente citada pelos escritores do Novo Testamento como exemplo da obediência da fé é Abraão. Ele ilustra perfeitamente o que temos dito sobre obediência. Abraão recebeu um chamado e uma promessa, em que Deus estava lhe anunciando antecipadamente o Evangelho. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ainda que não com os termos precisos que conhecemos hoje. Nesse caso, Abraão foi como os profetas que investigaram cuidadosamente, procurando saber que pessoa ou tempo o Espírito indicava, ao predizer os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 10 a 11. Ainda assim, a mensagem para Abraão era boas novas. Ela envolvia um conceito de Deus tão radicalmente diferente daquele de seus antepassados mesopotâmicos, que foi descrita como uma ruptura abrupta. Esse chamado envolvia um novo relacionamento com Deus como pessoa e um chamado para cooperar com um plano de extensão da graça de Deus, não apenas para Abraão e sua família, mas para todas as famílias da terra. A fé de Abraão, em resposta a esse chamado, foi uma fé que exigia obediência. Pela fé, Abraão, quando chamado,
obedeceu. Hebreus capítulo 11, versículo 8. O chamado de Deus continha uma promessa na qual Abraão deveria depositar sua esperança. Ter fé significava dar substância a essa esperança. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ou seja, viver sua vida em função dessa promessa. Em outras palavras, obedecer. Além disso, a resposta de Abraão ao chamado de Deus foi natural, assim como teria sido sua resposta a qualquer pessoa em cuja integridade ele confiasse. Ele ouviu, creu e agiu com base na promessa de Deus. Por fim, sua resposta ao chamado envolveu a pessoa inteira. Ter fé, para Abraão, significou reunir sua família, seus rebanhos e todas as suas posses, abandonar Harã e colocar-se a caminho da terra prometida. Cada relacionamento em sua vida deveria carregar a marca de sua decisão de apostar sua vida na promessa de Deus. O convite foi feito à pessoa inteira, e a pessoa inteira deveria responder a ele. Obediência como meio de desfrute. É apropriado enfatizar a obediência, mas há um perigo nessa ênfase. O perigo de pensarmos que, por nossa obediência, criamos graça, que, por nossa obediência, induzimos Deus a nos amar. Lembro de ter lido há alguns anos um folheto que delineava os passos da resposta inicial ao Evangelho. Quando o autor chegou ao batismo como o passo culminante desse processo, escreveu: agora Deus muda sua mente em relação ao pecador. Ele estava esquecendo a mensagem da cruz. Deus já havia mudado sua mente em relação aos pecadores há muito tempo, se é que ele precisou mudar sua mente em algum momento. Se algum ato humano, por mais correto que pareça, pudesse dispor favoravelmente a mente de Deus em relação ao homem, então já não haveria mais a necessidade de graça. Lucas registra duas parábolas de Jesus que, embora visivelmente diferentes, tratam da relação entre obediência e graça. Na primeira, a parábola do servo inútil, em Lucas capítulo 17, versículos de 7 a 10, o servo deve trabalhar o dia inteiro no campo, depois preparar o jantar do seu senhor antes de comer sua própria refeição. Ele não agradece ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado, não é verdade? Assim também vocês, quando fizerem tudo o que lhes for mandado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas fizemos o que devíamos ter feito. Na outra parábola, a dos servos vigilantes, em Lucas capítulo 12, versículos de 35 a 37, o Senhor observa a fidelidade dos servos que mantêm seus postos enquanto ele está fora. Ao retornar, o Senhor os faz sentar à mesa, cinge-se e os serve. Ambas as parábolas são semelhantes no seguinte ponto: em nenhuma delas os servos têm algum direito sobre o Senhor. Sua obediência não os vincula ao Senhor de forma alguma. No entanto, o Senhor honra a fidelidade de seus servos com o que só pode ser considerado um ato gracioso. Alexander Campbell descreveu a relação entre obediência e graça da seguinte forma: não há condições para a obtenção da graça, mas apenas condições para o seu desfrute. Se lembrarmos que o termo obter pode significar adquirir ou conquistar por esforço, essa afirmação está totalmente de acordo com o que Paulo declara. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Não podemos fazer nada para merecer esse amor. Qualquer mandamento dado por Deus deve ser visto como um meio de desfrutar esse amor, não como um meio de adquiri-lo. A atitude do irmão mais velho nessa parábola contrasta fortemente com essa compreensão da graça.
Quando o pai vai até ele para convencê-lo a se juntar à festa de boas-vindas, ele protesta: Olha, há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Mas, vindo este teu filho, que devorou todos os teus bens com meretrizes, mataste para ele o novilho cevado. Lucas capítulo 15, versículos de 29 a 30. A recepção do filho pródigo por parte do pai contrariava a crença do irmão mais velho de que, por sua obediência, ele podia reivindicar o amor do pai. Podemos facilmente imaginar o desconcerto do pai ao ouvir essas palavras. Ele não desprezava a obediência do filho mais velho ao longo dos anos, mas, para o pai, era o amor que o unia a seus filhos. Agora, o filho mais velho estava afirmando que, por meio da obediência, ele havia obrigado o pai a amá-lo. E, da mesma forma, o retorno do pródigo não criou o amor e a aceitação. O filho pode ter pensado, no caminho de volta, que não tinha mais direito ao amor do pai, que havia perdido sua filiação. Talvez tenha acreditado que precisava vencer a hostilidade que o pai sentiria ao vê-lo, que precisaria conquistar novamente o amor do pai. Se foi isso que pensou, ele se esqueceu de que o pai nunca havia deixado de amá-lo e nunca se negara a aceitá-lo. Seu retorno para casa, sua obediência, não mudou a mente do pai. Não criou amor nem aceitação, mas sua volta foi necessária para que ele pudesse desfrutar desse amor e aceitação e para que fosse restaurado ao status que o pai desejava que ele tivesse.